Iniciamos essa transmissão ao vivo. Hoje contamos com a presença da gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri, e também o assessor especial da Secretaria de Saúde, André Baitello, doutor André Baitello, que vem falar sobre a questão da parceria com o Hospital João Paulo e também o monitoramento de idosos. Agora, a gerente da Vigilância Epidemiológica vai nos atualizar sobre a situação da pandemia do coronavírus em Rio Preto. Bom dia a todos. Vamos estar atualizando agora sobre a situação do final da tarde de ontem até agora de manhã, visto que a live do secretário foi ontem à tarde, atualizando aí com um aumento expressivo dos casos confirmados. Nesse momento, em São José do Rio Preto, nós temos 91 casos confirmados pelo protocolo do Ministério da Saúde, o que corresponde a 7,11% dos 1.270 testados por este protocolo. Quando nós falamos do protocolo do Ministério da Saúde, é importante que todos saibam que é a testagem realizada dos profissionais de saúde que têm sintomas respiratórios, tosse, coriza, dor de garganta, e também dos pacientes graves internados, que além desses sintomas leves, também podem ter a questão da falta de ar, dispneia, que a gente fala nessa desconforto respiratório. Então, esses pacientes, entram para a testagem no protocolo do Ministério da Saúde. Tivemos 8 óbitos, não tivemos mais óbitos desde então, contabilizando aí em torno de 8% desses 91 casos confirmados, e até o momento temos 51 casos recuperados desses 91. Foram notificados até o momento, com estado gripal, todos os pacientes que passam em atendimento médico, que tenha febre e tosse, ou febre, dor de garganta, coriza, ele é notificado no sistema do Ministério, chamado sistema ESUS-VE. Aqui no município, como esse sistema está tendo uma grande instabilidade, vocês viram que em outras lives nós falamos desse problema, nós também colocamos um sistema para que posteriormente a gente também consiga avaliar juntamente com o ESUS. Próximo. Agora falando o total, somando aí os casos confirmados que foram feitos tanto do protocolo do Ministério da Saúde como do projeto Sentinela que nós estamos fazendo aqui no município. Foram então confirmados 111 casos no município de São José do Rio Preto até agora de manhã, sendo também que nós tivemos 1.255 casos negativos e 1.366 no total de testados. Lembrando que desses 111, temos aí 45 profissionais de saúde e 20 casos do Sentinela. Ontem nós divulgamos 19 casos do Sentinela, então entrou mais um de ontem para hoje, positivo do nosso projeto Sentinela. A incidência do município está em torno de 24 casos para cada 100 mil habitantes. A gente fala nessa incidência porque nós precisamos apontar para poder comparar, tanto com o Estado ou mesmo o Ministério da Saúde, outros países, é importante sabermos esse índice, que tem um denominador comum. Então, no próximo slide, a gente vai ver que esses casos, dos casos confirmados que nós temos aqui no município, a faixa etária deles. Então, colocamos os 111 casos, juntamos o Sentinela, os profissionais de saúde e também os casos graves, e fizemos a avaliação por faixa etária. É importante vocês verem que a grande maioria está até 50, 59 anos, porém, de 0 a 59 anos. Porém, do Sentinela, o que apontou importante para nós foi a criança menor de 2 anos, que nós não tínhamos tido ainda caso identificado nessa faixa etária. E os idosos de 60 ou mais é uma parcela da população que está internando mais, então precisamos ter uma atenção importante com eles. Próximo. Aqui a gente está falando da incidência, voltando a falar da coeficiente de incidência do município, os 24 casos para 100 mil habitantes, comparando com o estado de São Paulo, que está com 54 casos para cada 100 mil habitantes, e o país com 36 casos. Vocês podem ver que nos quadrinhos vermelhos aí, a gente tem a letalidade de cada local. Então, a nossa letalidade está em 7,2. O que isso quer dizer?
Do total de casos confirmados, dos nossos 111 casos, 8 foram óbitos. Então, a gente faz esse percentual. E o país está com 7% de letalidade. O estado ainda está com uma letalidade maior, por ser, na verdade, o estado com maior número de casos e também mortes aqui no país. Próximo. Aqui a curva em ascendência, né, dos casos confirmados. Então, é importante ainda que todos vejam que nos últimos dias, nas últimas semanas, nós tivemos aí um pico de casos, confirmando aí praticamente 20% deles nesses últimos dias, sendo que o distanciamento social, as medidas de prevenção devem ser mantidas. É importante lembrar isso, porque os casos não estão caindo. Na verdade, os casos estão na ascensão. A gente está começando a subida. Então, as pessoas não podem ter essa falsa impressão que está tudo muito controlado. A impressão que a gente tem é que os casos, a gente precisa monitorar, as pessoas sintomáticas terem a consciência de não sair de casa, realmente para não espalhar a doença, né? Como o doutor apresentou ontem, aquele slide da transmissão de uma pessoa, pode transmitir para 3 ou 2 pessoas, e aí com isso a gente tem uma progressão exponencial, uma progressão geométrica, em que, na hora que atingir um certo número de casos, fica difícil fazer o controle. Tá? Próximo. Falando, então, dos casos internados nesse momento, então, ontem foi reportado para a gente, na Secretaria de Saúde, 50 pessoas internadas aqui no município, residentes, com síndrome respiratória aguda grave, com o caso de síndrome gripal, mais a dispneia, o ató e a insuficiência respiratória, muitas vezes, que desses 50, 36 estão em enfermaria e 14 em UTI. Esses 14 em UTI, 9 estão em ventilação mecânica, tiveram aí uma insuficiência respiratória, precisando aí de um suporte ventilatório, que falamos aí para vocês. Então, é importante a gente frisar muito isso. O monitoramento que a gente faz com os pacientes, profissionais de saúde, pacientes graves, que são positivos ou mesmo estão suspeitos, é uma forma da gente conseguir conter o avanço da doença. Mas não pode que as pessoas pensem, eu estou com sintoma gripal e não procurei um serviço de saúde, ou mesmo ainda não liguei para o 0800, essa pessoa tem uma consciência bastante importante de não circular, não ir ao mercado, vou lá na farmácia comprar um remédio então. Se ela está com sintoma, não saia de casa. E também, voltando à questão da quarentena, não só os sintomáticos, mas todos nós, nesse momento, temos que evitar sair o máximo de casa pela quarentena aí do estado de São Paulo, para redução da transmissão e a circulação das pessoas nas ruas e serviços, mesmo os essenciais. Se for ao supermercado, aquela regra básica, né? Não precisa ir a família inteira, vai somente uma pessoa da família, não leve crianças, não levem os idosos aos supermercados. É importante que todo mundo tenha isso na sua rotina, né? Não veja isso como uma coisa que vai ser prejudicial, né, mas sim que está ajudando. Muitas vezes falam, eu vou levar minha mãe porque ela está cansada de ficar em casa. Não pode, né? É o lugar que a gente tem o maior potencial de transmissão, que todo mundo precisa comprar comida. Então, pode acontecer do nosso idoso, que a gente leve para lá e ele volte doente. Obrigado, Andréa, pelas informações, esses importantes esclarecimentos. E agora quem vai falar com a gente é o secretário especial da Secretaria de Saúde, doutor André Baitello. Doutor, há agora uma parceria do Hospital João Paulo II para o atendimento de emergências não relacionadas ao Covid. Explica isso para a gente, por favor. Olha, a gente vem primeiramente agradecer ao DRS, a Silvia, né, a diretora, pelo apoio que vem dando no enfrentamento do Covid. O Hospital João Paulo, então, na última semana, passou a atender casos emergenciais, são casos específicos, que passam pelas UPAs e são regulados pelo SAMU. Então, não é atendimento de doença respiratória, são os casos não Covid e os casos não relacionados à síndrome respiratória. O objetivo dessa estratégia que nós montamos junto com o Estado é reduzir os pacientes do Hospital de Base e da Santa Casa nos leitos não Covid, né? Então, nós já começamos, nós estamos hoje, devemos estar em torno de 60 pacientes já internados lá. Então, são pacientes que são atendidos na especialidade de ortopedia, urologia, vascular e clínica médica.
Então, é uma questão importante, porque a gente tem que pensar nas outras doenças, elas continuam acontecendo, né? Então, é isso que está acontecendo, né? Uma parceria junto com o Estado para a gente conseguir diminuir os casos da Santa Casa e do Hospital de Base para pacientes com quadros não relacionados à doença respiratória. Existe agora também um trabalho de monitoramento nos asilos e casas de repouso. Como é que isso está acontecendo? Isso, a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Assistência Social, já vem trabalhando nisso há várias semanas, organizando a questão dos asilos e das casas de repouso. Como nós sabemos, a questão dos idosos preocupa muito, né? E a gente tem relatos aí de vários casos de surtos em asilos, né? Então, preocupado com isso, tanto a Secretaria de Saúde quanto a Secretaria de Assistência Social vem trabalhando para procurar qualificar o funcionamento dessas unidades, né? E nas últimas semanas a gente estabeleceu uma parceria com a Faculdade de Medicina da FACERES, né, no monitoramento diário de 42 casas de repouso e 4 asilos, 4 ILPIs, que a gente chama hoje, instituições de longa permanência, monitorizando cerca de 1.300 idosos que estão em moradia nessas casas. Então, monitoramento diário, por telefone, seguido do acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde em casos que são detectados algum problema de saúde e também de uma equipe de resposta rápida do SAMU em casos mais graves, né? O objetivo, então, é a identificação rápida de possíveis casos, né? Isolamento e assistência médica nos casos de necessidade para isso. E a gente gostaria, de novo, de frisar que essa é uma parceria que a gente vem fazendo com a FACERES, tá? Joia, obrigado por esses esclarecimentos, doutor. E agora nós voltamos com a Andréia, que vai responder as perguntas enviadas pelos veículos de comunicação de Rio Preto. E a primeira pergunta é da Rádio CBN, o jornalista Rodrigo Carraro. Ele afirma que ontem foi divulgado que, dentre os contaminados pelo coronavírus, está uma criança de 2 anos. Segundo os especialistas, elas são grandes vetores da doença. Qual é o estado de saúde, ele quer saber, desse paciente, e os familiares, se eles estão sendo monitorados pela saúde, visto que a criança tem que ficar algum tempo com alguém, né? Isso mesmo, né? Nesses casos que são as crianças, precisa sempre de um cuidador direto, geralmente a mãe, né? Um pai, uma avó. Então, essas pessoas, elas também são monitoradas no seu domicílio. A criança, ela realmente, pelos estudos e relatos aí nos outros países, é um importante vetor da doença. O que é isso? Ela transmite mais e até por mais tempo. Não tem ainda nada muito concreto sobre o tempo que ela vai transmitir. Também fica dentro dos 14 dias de monitoramento, que é o padronizado para todas as pessoas. No entanto, ela está sendo monitorada juntamente com a sua família no domicílio, ela não está internada, é uma criança que está com quadro leve, tá bom? E aí, essa criança, além disso, né, não só essa criança, mas todas as outras, né, que estão com sintomas gripais, os pais devem mantê-las em casa. Evitar de deixar com quem? Com os avós. É importante isso. Criança com síndrome gripal, hoje em dia, né, com sintoma respiratório, não ir para a casa dos avós. Antigamente, o que acontecia muito? Né? A mãe precisava trabalhar, o pai precisava trabalhar, ficava com o avô. Hoje isso não é possível, porque o risco de transmissão para o idoso acaba sendo maior. Certo, agora uma pergunta da Madeline Boer, ela também é da Rádio CBN, a respeito do projeto Sentinela, que já tem apresentado o resultado. Segundo ela, existe alguma preocupação da saúde em utilizar a parte dos testes de diagnóstico em pacientes com síndrome gripal leve e precisar no futuro de mais testes para os casos graves, né? Estão sendo usados nos leves, se há essa preocupação de faltar depois. E como a estratégia foi pensada para que esse teste não falte? No início, né, da pandemia, os testes do Estado e do Ministério da Saúde, eles estavam centralizados no Instituto Adolfo Lutz, lá em São Paulo. Então, eles estavam demorando para sair esse resultado. E foi uma preocupação nossa, do município, em adquirir os testes para casos graves, para que realmente a gente soubesse o que estava acontecendo dentro dos hospitais.
Nesse momento, o Ministério fez o quê? Ele descentralizou os testes laboratoriais para os institutos Adolfo Lutz regionais. Então, nesse momento, o Instituto Adolfo Lutz de Rio Preto, ele está fazendo os exames. E esses exames estão saindo dentro do prazo padronizado, que é em até 72 horas, que é o ideal aí para os casos graves. O Ministério também, ele assume de fazer os testes graves, está no protocolo dele, né? Então, pode chegar até ter um atraso, mas deixar de fazer, isso vai ser muito impossível, porque realmente é o principal paciente a ser testado, é o paciente grave. Então, isso não vai deixar de acontecer. Pode ser que seja um pouco mais tardio. Se ficar muito tardio, e aí o comitê, né, em avaliação, vê que é necessário aí liberar esses leitos mais rápido, visto que o Instituto Adolfo Lutz pode estar demorando, aí sim nós podemos rever e adquirir novos testes. Mas no momento está sob controle essa questão dos testes. Tá certo, agradecemos a informação então e a presença hoje da gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri, também do assessor especial da Secretaria de Saúde, Dr. André Baitello, e informamos à imprensa que as demais perguntas que foram enviadas serão respondidas pelas respectivas secretarias, porque tem mais relação com outro setor da Prefeitura. Encerramos aqui essa transmissão, lembrando que o vídeo em alta resolução ficará disponível no canal do YouTube dentro de 30 minutos e também na página especial criada pela Prefeitura no portal. Um ótimo dia.